Queria agradecer a vossa presença aqui e terem aceitado corresponder ao convite da candidatura de João Ferreira à Presidência da República, a Presidente da República, e dizer-vos que apresentar aqui a mesa, eu próprio, Bernardino Soares, sou Presidente da Câmara de Loures e apoiante do João Ferreira, naturalmente, e temos o Dr. Sérgio Pratas, que é o mandatário conselheiro da candidatura de João Ferreira, e naturalmente o Dr. João Ferreira, que aqui nos acompanha também. Esta iniciativa pretende ser um fórum de debate e discussão sobre questões que muitos de vós têm na sua vida do dia-a-dia e que são parte importantíssima da nossa vida em comunidade, das confissões religiosas, das várias religiões. A Constituição prevê nos seus artigos a liberdade de culto e que isso seja um fator essencial na vida em sociedade, mas eu julgo que podemos dizer, e aqui no Conselho de Loures temos bem essa experiência, que as várias comunidades religiosas vão muito para além disso e têm um papel muito interventivo na sociedade. Procuram não uma lógica de fechamento, de isolamento e de funcionamento apenas para a sua fé religiosa e para os seus rituais e liturgias, mas têm uma ampla participação na sociedade e sempre prosseguiram uma perspectiva de integração e de relacionamento com outras forças sociais, com os poderes públicos, com todos os que intervêm na nossa comunidade. E eu penso que Loures é, aliás, um bom exemplo disso. Talvez não tenha sido por acaso que se escolheu fazer aqui este encontro. Procurar também debater esta matéria num tempo em que queremos que prevaleçam os princípios da tolerância e que definhem os princípios dos extremismos que aqui e ali vão aparecendo, nem sempre em relação a questões do foro religioso, mas também aí, por vezes, há já afloramentos de princípios pouco adequados. Temos entendido que a diversidade cultural, étnica e também religiosa do nosso país é uma grande riqueza e é um fator de desenvolvimento, de integração, e pensamos que aqui também podemos ter uma amostra dessa diversidade e da sua riqueza intrínseca. O João Ferreira tem definido na sua campanha como lema termos um horizonte de esperança, e eu julgo que estão aqui hoje muitas pessoas capazes de nos falar desse horizonte de esperança com grande propriedade por aquilo que fazem nas suas vidas e pelos princípios que adotaram para o seu posicionamento na vida e na sociedade. E é nesse sentido que vos pedia que participassem com toda a abertura neste fórum de debate, que pudessem, quando interviessem, identificar-se, porque eu conheço muitos, não conheço todos, conheço muitos, mas reciprocamente não se conhecerão todos uns aos outros, e é importante que nos identifiquemos nesse sentido. E depois, mais adiante, o João intervirá neste debate, procurando depois também encerrar e terminarmos a horas adequadas conforme foi anunciado. Portanto, agora ia passar a bola para o vosso lado. Chamo-me João Bernardino, tenho-me intervido ao longo da minha vida e que há poucos dias completou 73 primaveras, uma intervenção nas áreas sociais, na qual o tema onde hoje nos encontramos, e em presença de um candidato presidencial, tem todo o cabimento, e tem todo o cabimento, e desde aqui felicito a ideia e a organização, tem todo o cabimento os temas que aqui estamos a debater. Se calhar não ajudarei muito, naturalmente, mas um pouco da minha própria experiência para o tema em presença, e a minha experiência que tem sido nestas áreas sociais. Ainda hoje estou, no ativo, a dirigir uma IPSS aqui no Lumiar, os Inválidos do Comércio, do qual sou presidente, que tem uma tradição de 91 anos, não só no seu
no seu métier principal virado para o lar assistencial, mas também para a cultura, para a liberdade, no fundo, e dentro disso a própria liberdade religiosa. A nossa instituição tem como princípio, não estou aqui a falar em nome da instituição, estou como individualmente, naturalmente, mas num tema que nos é muito caro, é uma instituição laica, mas em todo o seu percurso e dentro da experiência e da minha própria experiência individual, considero que este valor, o valor da liberdade religiosa, o valor da liberdade em si, que em geral é entendido como um valor eventualmente, e estou a dizer entendido, não estou a dizer que seja de todas as pessoas, menor no conjunto da liberdade e das liberdades, eu considero que a assunção, o desenvolvimento da liberdade religiosa é um fator fundamental na defesa das liberdades. Porque no bem-estar do ser humano, entre o conjunto das suas liberdades, o ter a liberdade de ter uma religião ou de não ter religião, a defesa disso é uma questão essencial para nos unir na luta e na batalha por uma sociedade melhor. Eu digo isto na experiência do próprio dia-a-dia, quando somos confrontados no concreto para o bem das pessoas, unir esforços de todos aqueles que têm posicionamentos de pensamento e outros é fundamental para agregar para as questões essenciais na fase da vida humana, do bem-estar do próprio ser humano. Porque é que eu realço isto? Realço isto porque muitas das vezes são artificialmente desenvolvidos, criados estereótipos que as pessoas se dividem entre aqueles que têm uma religião, aqueles que professam uma determinada religião e os que não professam. Isto é redondamente falso, mas muitas das vezes é explorado por aqueles que querem pôr em causa outras liberdades. E unir essa liberdade e defender essa própria liberdade de religião, de prática de religião, é essencial para unir todas as pessoas, para defender um direito a uma vida com outras qualidades, a um salário melhor, a umas reformas melhores, ao bem-estar que as pessoas têm direito no seu próprio dia-a-dia, a ver uma distribuição de rendimentos diferente daquela que existe, para que as pessoas possam ter uma vida melhor, porque é isso que as separa do essencial do bem-estar e da vida. Portanto, esta questão, na minha experiência, em muitas destas áreas sociais, em minha vivência, é muito importante unir as pessoas, independentemente dos credos, do que pensam. É muito importante uni-las para criar o alicerce melhor, mais consolidado em defesa daqueles valores do bem-estar, da qualidade de vida que todos nós partilhamos no próprio dia-a-dia, mas tem que ser materializado para aquilo que é necessário fazer para se dar bem-estar às pessoas, independentemente das outras questões dos credos e de outros aspectos de natureza essencial. Sem estar a ocupar muito mais tempo, independente da liberdade que me é concedida por ter sido o primeiro, e se calhar abusar desse primeiro, mas não vou, Sr. Presidente, não vou abusar do tempo. De qualquer maneira, dizer que nesta minha caminhada e intervenção em muitas IPSS e mesmo noutras áreas associativas, se não fosse essa união de esforços de toda a gente, independentemente, como disse, desses mesmos credos, muitas dos objetivos, muitas das metas que temos que alcançar para dar qualidade de vida aos nossos associados, aos nossos utentes, não era possível se não soubéssemos unir esforços de todos aqueles que têm
maneiras de sentir, maneiras de pensar a própria vida, o próprio credo, enfim, a forma de atingir esses mesmos objetivos. Não era nada fácil, bem pelo contrário, e encontramos em todas essas áreas, e pelo menos é isso que a vida me tem demonstrado, encontramos disponibilidade, vontade, cada um muitas das vezes à sua maneira, e sobretudo acho que nesta ação é muito importante, de uma forma pedagógica, nós sabermos trabalhar, sabermos unir e pôr de parte muitas das ações que falsamente se querem introduzir no próprio trabalho do dia-a-dia de muitas dessas associações, para criar falsas dicotomias entre quem crê e quem não crê, entre quem é desta ou da outra religião. Isto é redondamente falso. Da minha experiência no terreno, no conjunto das IPSS, muitas das vezes isso é aproveitado por quem quer explorar, por quem não quer unir esses mesmos esforços, por quem não quer atingir um objetivo fundamental, que é dar qualidade de vida às pessoas e, sobretudo, aqueles que mais necessitam, dar-lhes possibilidade de intervenção, defenderem os seus direitos, porque o que divide uma sociedade não é querer ou não querer. Querer, no sentido da crença, é ser explorado ou ser explorador. Isso é que define, de facto, quem se posiciona na sociedade, e é isso que a minha experiência nesta área me tem dividido. Começo por saudar todos os presentes, o Sr. Presidente da Câmara de Loures, que aqui nos recebe, Bernardino Soares, a organização desta candidatura à Presidência da República, desde logo o candidato João Ferreira, que saúdo, quer pela qualidade que preenche os preceitos constitucionais, quer pela sua estatura ética e moral, respeitando o legado histórico que a Constituição nos consagra, quer seja aquilo que foi no passado, portanto o legado histórico, o que foi no passado, o que significa hoje e os caminhos também que aponta para o futuro. Caros oradores aqui presentes, sei que estamos vários de diferentes crenças, mas com a mesma humanidade, como agora foi muito bem dito pelo João Bernardino. Por isso, é com alegria que partilho também este espaço. Identificamos-nos e regozijamos-nos, por isso, com a coragem e a confiança num horizonte de esperança, como o João anuncia ali na sua candidatura. E todos juntos seremos capazes de a construir. Também todos não somos demais para reconstruirmos este país, quer seja no desenvolvimento, quer seja no aprofundamento também da relação que os cidadãos têm e merecem ser aprofundada à luz da Constituição da República Portuguesa. É para isso que trabalhamos. João, contas connosco, obviamente. Estamos a 5 anos de comemorarmos os 50 anos da Constituição da República. A democracia, a liberdade e a soberania são, entre outros, pilares constitutivos do Portugal de Abril. Trabalharemos para as eleições de janeiro para que se permita lançar um novo quadro político, reforçar a democracia, renovar a esperança e inaugurar uma nova fase de entendimento e de compromisso em defesa dos trabalhadores, do povo e deste belo país. Cumprir a Constituição é, portanto, desenvolver políticas conducentes à erradicação da pobreza, combatendo as causas que a provocam, e o João Bernardino já as elencou, portanto não vou sublinhar mais. É dar cumprimento à Declaração Universal dos Direitos Humanos. É promover o conhecimento do outro, respeitar e acolher quem é diferente, ou pensa de forma diversa, ou pensa ou tem outra crença. É promover a fraternidade e a amizade social, como bem diz o Papa Francisco, na Fratelli Tutti, todos irmãos. É combater a barbárie que nos inunda. E a Fratelli Tutti diz aqui, eu só trouxe um pontinho, obviamente, mas vale a pena lê-la toda, diz o seguinte, portanto, todos somos irmãos, e é do dia 3 de outubro. No seu número 11, ele refere que a história dá sinais de regressão. Ressurgem nacionalismos fechados e exacerbados, ressentidos e agressivos. Esta realidade é observada em diferentes países, onde são reforçadas novas formas de egoísmo e de perda de sentido social, de
disfarçados de suposta defesa de interesses nacionais. Isto lembra-nos que cada geração deve fazer suas as lutas e as conquistas de gerações anteriores e levá-las a metas ainda mais altas. É o caminho. Valores como o bem comum, a justiça, a solidariedade não se alcançam para sempre. São conquistas do cotidiano. É a cidadania ativa um imperativo de todos e de todos os dias, digo eu. E na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948, sublinha-se: o desconhecimento e o desprezo dos direitos humanos estiveram na origem de atos da barbárie. Portanto, o que nós temos que é aprofundar, unir, traduzir universalmente esses valores. E como já aqui foi referido também pelo Sr. Presidente da Câmara, o cardeal português José Tolentino Mendonça, referindo-se à coragem profética do Papa, refere que ele é muito incisivo e nos diz: ou nos constituímos como um nós que habita a casa comum, que é a terra, ou veremos apenas crescer a guerra de interesses e egoísmos que nos põem a todos contra todos. Convida-nos, por isso, a repensar os nossos estilos de vida, as nossas relações, a organização das nossas sociedades e, sobretudo, o sentido da nossa existência. Tentemos, portanto, fazer um exercício crítico, racional, emocional, mas de consciência esclarecida. E não nos deixemos capturar pelo exacerbar do populismo, da xenofobia, do racismo, que colocam seres humanos uns contra os outros. Em vez de se cavarem divisões, temos é que fazer pontes. Temos que abraçar por dentro todos os que são diferentes. Porque todos somos humanos. E eu considero que só há uma raça. É a raça humana mesmo. Eu vejo, como mulher de fé que também sou, eu vejo o ser humano como o centro da criação. E na Liga Operária Católica, Movimento de Trabalhadores Cristãos, onde sou militante e dirigente também, no plano de ação para este ano, para o próximo ano, aliás, aprovado há um mês atrás, dizemos o seguinte: as novas tecnologias, por muito avançadas que se tornem, não substituem o trabalho humano. O Papa Francisco recorda-nos ainda: a criação não é uma propriedade que podemos manipular a nosso bel prazer, nem muito menos uma propriedade que pertence só a alguns, a poucos. A criação é um dom, uma dádiva de Deus que Deus nos concedeu, para cuidarmos e utilizarmos em benefício de todos, sempre com respeito e gratidão. E ele diz isto na Economia que Mata, na página 145. Acrescem de importância a centralidade do trabalho e a valorização dos trabalhadores. As instituições internacionais e nacionais, como a Organização Internacional do Trabalho, bem como as organizações sindicais, que cotidianamente lutam por um compromisso de paz e justiça social para que todos os trabalhadores sejam portadores de uma vida digna, bem como as suas famílias, e levar a consciência cidadã de todos e de cada um em coerência de vida cristã são desafios. Temos aqui um dirigente nacional da CGTP, da sua comissão executiva, o Joaquim Mesquita, católico também, e que sabe que esta é uma luta de todos os dias e em todas as frentes, independentemente da origem, da condição social, etc. O que temos para saber é que não nos podemos acomodar com as injustiças sociais. Como dizia o professor Bruto da Costa, não podemos ver com indiferença. Tem que nos fazer agir por dentro. Portanto, nós não podemos também ser indiferentes com esta pandemia e o desemprego que se está a avolumar, com as desigualdades que todos os dias deixam trabalhadores para trás, dada essa precariedade, a falta de vínculos laborais, os baixos salários que já se falaram, e que não permite fazer face às despesas básicas do sustento dos próprios e das suas famílias. Por isso, continuarmos a juntar forças e a elevar a consciência social e política dos cidadãos é o caminho que temos. Somos pertença de uma mesma comunidade, da comunidade humana que trabalha e luta diariamente para ter uma vida digna. A defesa dos direitos humanos, base do desenvolvimento e progresso da humanidade, a defesa das pessoas, independentemente da sua origem social, país, língua, cultura, cor da pele ou religião, é o que nos move neste combate. E estamos num concelho com imensas proveniências sociais, culturais, que é uma riqueza. Considero que é uma riqueza muito grande. Nós também somos fruto dessa riqueza de quase 900 anos atrás.
Portanto, vamos continuar a juntar forças e riqueza humana, porque será riqueza social, económica, política, cultural. Temos como objetivo central de contribuir com a nossa ação, alerta e consciencialização para que se operem as necessárias transformações políticas, económicas e sociais consagradas na Constituição, garantia da melhoria das condições de trabalho e de vida de cada um e do avanço qualitativo e transformador desta sociedade. Sim, porque nós queremos transformar a sociedade. E é possível, se todos quisermos dar as mãos e o coração também. Defender as funções sociais do Estado, dar combate às causas da pobreza e às desigualdades, que não podem ser vistas como se algo natural se tratasse, porque temos que continuar, não é a diminuir, é a erradicar a pobreza. Vamos prosseguir a luta pelos princípios e valores em que acreditamos e que também aqui nos congregam, por uma sociedade justa e verdadeiramente solidária. Ora, então, muito boa noite. Em primeiro lugar, peço desculpa de ter chegado tarde. Eu até vinha nas calmas, pensei que, eu não sei como é que eu fiz, pensei que era às 6h30, mas a culpa foi minha. Eu queria cumprimentá-lo ao candidato da PCP, Sr. João Ferreira, Sr. Presidente da Câmara de Loures, Sr. João Bernardino, que já conhecemos já há bons tempos. Eu sou o presidente da comunidade hindu da Templo Shiva Mandir, Portugal, em que congregamos aqui no Conselho de Loures quase 500 famílias hindus. Sempre tivemos uma boa colaboração e boa ajuda sempre da Câmara de Loures. E só para dizer que no primeira cedência, a primeira vez que foi cedido, logo há uns quase 10 anos, foi na altura, então era o presidente da Câmara, o Sr. Engenheiro Demétrio Alves, que foi-nos cedido o terreno pela Câmara de Loures para construirmos o nosso templo, e foi uma grande ajuda. E há dias também tive a oportunidade de acompanhar um debate numa das estações da RTP, se calhar foi a RTP, onde o Sr. João Ferreira teve, e gostei e compreendi que tem todo o interesse de ajudar e a todas as comunidades, tem visto em pé de igualdade, e sei que será sempre do seu ponto de vista de defender todas as comunidades, as minorias, e já é um bom, gostei muito desse debate. E, no fim, desejo todas as felicidades e toda a sorte de fazer um bom resultado nestas eleições presidenciais. Sou Khalid Jamal, quem não me conhece, sou dirigente da comunidade islâmica e, de facto, queria aqui partilhar convosco 3 reflexões ou 3 notas. A primeira, o Sr. Presidente não precisa disto, mas eu sou morador aqui em Loures, muito orgulhosamente, e, portanto, gostaria de começar por dizer, evidentemente, ou reforçar aquilo que o Sr. Presidente há pouco realçou, que de facto o Conselho de Loures é provavelmente dos concelhos no país que expressa a maior diversidade, não só em termos de culturas e de proveniências e de ascendências, mas também de diversidade religiosa. E de facto é um fator, um motivo de grande regozijo para todos nós, porque de facto este mosaico de culturas que temos presente aqui em Loures, evidentemente apoiado e suportado não só pela população, mas também por uma autarquia que faz um trabalho exemplar nessa matéria, acho que de facto é um motivo de grande satisfação para nós. E portanto digo, isento de qualquer live de lisonja aqui para o nosso amigo, o Presidente Bernardino Soares. A segunda nota, em relação àquilo que eu vi um pouco aqui em relação aos diversos dirigentes das confissões religiosas, de facto, o princípio que eu acho que é comum a todos nós e que subjaz à máxima ou à convicção de que aquilo que nos une é superior ao que nos diverge. E, portanto, independentemente da confissão religiosa, da crença, da forma, muitas vezes, de acreditar que é diversa, há algo que nos une a todos, e essencialmente é o valor da compaixão e os valores do humanismo, e acho que esses são comuns a qualquer confissão religiosa. Permitam-me, em terceiro lugar, falar um bocadinho, não fazendo publicidade, evidentemente, da comunidade islâmica,
islâmica e daquilo que são as nossas preocupações e lançar aqui uma provocação ao nosso candidato João Ferreira. A comunidade islâmica é uma comunidade que foi criada em 1968, portanto, antes do 25 de Abril. E eu gosto muitas vezes de dar este exemplo publicamente para dizer que, embora muitas vezes, e eu que sou mais novo, muitas vezes não nos recordemos desse período, e às vezes os jovens têm esta tendência de se esquecer, enfim, daquilo que foi o garante da liberdade e do 25 de Abril, é importante referenciar e dizer que a comunidade islâmica foi criada nesse período onde havia um regime totalitarista e onde não havia liberdade de expressão. E, portanto, os anteriores dirigentes da comunidade, o seu primeiro presidente e fundador, Suleiman Vali Mohamed, criou a comunidade com uma espécie de negociação com o antigo regime em que procurava manter-se circunscrito àquilo que eram, no fundo, o exercício da liberdade religiosa e não interferindo no espectro político. Mas ainda assim, a comunidade foi vítima de alguma perseguição e, portanto, a polícia pede, conhecidas são, enfim, os vários interrogatórios e as perseguições que fizeram alguns membros da nossa comunidade. E, portanto, de facto, isto é importante ser dito até no âmbito de um repositório histórico e, de facto, de algumas liberdades que, na altura, todos nós, enquanto crentes, estávamos privados e que depois, felizmente, com o 25 de Abril ganhamos. A pergunta e o que eu gostava de ouvir aqui o nosso candidato João Ferreira pronunciar-se era essencialmente em relação a... Nós somos uma minoria, nós somos cerca de 70 mil muçulmanos em Portugal, portanto estamos a falar de cerca de 0,5% da população portuguesa. Não tenho assistido, enfim, se calhar sou um privilegiado nessa matéria, mas não temos assistido a grandes manifestações de violação ou da liberdade religiosa ou de discriminação em função da religião. Diria que se calhar alguns casos pontuais que ocorrem são essencialmente de discriminação étnica, não religiosa, ou em função de outros fatores. De qualquer modo, na qualidade de minoria que somos, temos algumas preocupações, designadamente o facto da nossa alimentação ser halal e, portanto, obedecer a um padrão e um conjunto de normas diferentes de outras. Sabemos que existem algumas resistências por parte de algumas escolas nesse sentido. Portanto, há um conjunto de, no fundo, direitos, de certa forma, em maior ou menor medida que nós gostaríamos de ver refletidos e preocupações da comunidade, entre aspas, gostaríamos de ver refletidas e garantidas, digamos assim, naquilo que são os nossos fiéis. Considerando que o atual Presidente da República, quando tomou posse, fez uma cerimónia na Mesquita Central de Lisboa, nós desafiámos-lo a fazer isso, portanto, no quadro das cerimónias da tomada de posse, uma delas foi precisamente no âmbito desta diversidade religiosa. Eu gostaria de ouvir o que é que pensa em relação a isso, porque, do meu ponto de vista, e permita-me aqui apenas uma reflexão conjunta, o mais alto magistrado da nação, e no fundo é a candidatura a esse cargo da Presidência da República, deve ser, acima de tudo, um garante daquilo que é a expressão da liberdade religiosa, que no fundo está prevista, como ouvimos aqui, de forma constitucional. Normalmente, e isto é um desabafo também, ou uma confidência, normalmente temos confundido recentemente aquilo que é a discussão e o diálogo religioso ou interreligioso com a exposição ou afirmação da minha religiosidade em esfera pública, porque são coisas distintas, não é? E, portanto, é evidente que sabemos que o exercício da liberdade religiosa não deve, ou melhor, a religião não deve contaminar a esfera pública, a esfera política, e o contrário é igualmente verdade. E, portanto, felizmente, deveriam ser compartimentos estanques que não se contaminassem mutuamente. Mas, portanto, essencialmente queria ouvi-lo em relação a isso, ou quais são as suas medidas e o que é que pensa em relação a essa liberdade e à vigilância que, ao fim e ao cabo, o Presidente da República deve ter sobre essas matérias. Muito obrigado. Sou um elemento da CGTP, portanto faço parte da Comissão Executiva. Posso também apresentar-me como católico e como cristão, naturalmente, e é nessas condições também que gostaria de estar aqui, também como ativista que tenho sido também na área política, mas, portanto, integrar todas estas condições, digamos assim. Começar por agradecer também ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Loures esta iniciativa, Bernardino Soares, também à candidatura
do João Ferreira, e é uma excelente oportunidade para debatermos um tema como este. Em primeiro lugar, gostaria de afirmar a importância da fraternidade universal, que está patente naquilo que se chamam as religiões abraâmicas, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, que é, digamos assim, uma imagem do que é a fraternidade e aquilo que une todos os homens e todas as mulheres, independentemente da religião, e não só destas, do hinduísmo e todas as outras religiões, quer estejam aqui presentes, quer não. Depois, também uma afirmação de que temos de ter uma atenção especial para com os migrantes, que naturalmente são trabalhadores, quase na sua totalidade, digamos assim. Eu, quando falo de trabalhadores assalariados, e, portanto, o respeito que merecem quando estão presentes na nossa comunidade, quando contribuem não só para as situações que resultam do mundo do trabalho, mas também todo o enriquecimento cultural, enriquecimento religioso e todas as formas de estar na sociedade. E isto, portanto, para aqueles que partilham a Bíblia como uma forma de inspiração, lembrar em relação aos migrantes, portanto, aquela frase que diz: lembra-te que foste escravo na terra do Egito. E, portanto, não há nenhum povo que possa escravizar o outro. E depois também na relação ainda com os estrangeiros, e até no trabalho e na necessidade de um dia de descanso para o convívio e para a família e para as práticas de culto, aquela frase que diz, creio que é do Deuteronômio: ao trabalho não farás trabalho algum, nem tu, nem a tua mulher, nem a tua filha, nem os teus animais, nem o estrangeiro que mora na tua terra. Portanto, há aqui uma igualdade entre aqueles que vivem num determinado país e aqueles que integram como migrantes e como estrangeiros. Depois também a importância de promover a coerência relativamente a algumas afirmações, a algumas maneiras de estar na sociedade, e depois e também e sobretudo em relação à coerência política de muitos que nos governam ou porventura desgovernam, mas que eu pauto a sua forma de estar na sociedade e no exercício da política por aquela frase que também é bíblica, que é: pelos frutos se conhece a árvore. Isto para dizer o quê? Também a preocupação pela vida das pessoas, pelas suas condições de vida, pelas suas condições de trabalho, em suma, pela sua dignidade, e também pelos direitos humanos fundamentais, pela liberdade religiosa e de expressão, e que naturalmente que estão plasmadas na Constituição da República Portuguesa, e que por vezes não há coerência entre aquilo que afirmam e as políticas que promovem, nomeadamente nas políticas laborais, quantas vezes injustas, na responsabilidade ou na desresponsabilização de decisões políticas que vão contra aquilo que é esperado dos cidadãos, como, por exemplo, as funções sociais do Estado, da saúde, da segurança social, do ensino, e que são algo que as pessoas esperam na sua condição de seres humanos e na sua condição de trabalhadores. E isto porque, por vezes, eu vejo afirmações como do género: porque eu sou católico, ou porque hoje é dia de eleições e vou votar, mas de seguida ou antes vou à missa. E, portanto, eu entre as políticas de alguns, entre os resultados políticos ou posições de alguns elementos que fazem estas afirmações, e quando têm políticas que eu considero antissociais, não há coerência.
E esta é uma questão que nós temos também de ter presentes quando tomamos muitas das nossas decisões, incluindo aquelas que nos levam a decidir nas urnas por este ou por aquele candidato. Porque, no fundo, também nesta questão das presidenciais há que ter em conta precisamente essas posturas e essa coerência. E depois também há uma coisa que me faz pensar, é quando há muita harmonia entre o poder político e por vezes determinadas estruturas religiosas, isso significa que há qualquer coisa ali de errado, porque faz-me logo pensar que há uma tentativa de instrumentalização da parte do poder político sobre as estruturas religiosas para captar simpatias, para captar benefícios políticos, nomeadamente na mesa das urnas. Porque qualquer estrutura religiosa não pode recolher debaixo do seu mesmo teto exploradores e explorados, famintos e sobrealimentados, e chamar-lhes a todos irmãos. Porque, de facto, se assim for, é uma comunidade artificial que não corresponde a uma verdadeira comunidade, a uma verdadeira igreja. Por último, mesmo para terminar, eu gostaria, como dirigente da CGTP e membro da Comissão Executiva, deixar aqui um exemplo também do que é essa própria estrutura de trabalhadores. Como provavelmente alguns saberão, a maior parte das estruturas sindicais na Europa dividem-se de acordo com critérios ideológicos. Portanto, se for uma estrutura de inspiração cristã, tem uma central sindical, tem os seus sindicatos e as suas centrais sindicais. Portanto, se for de ideologia de esquerda, tem outras centrais e outros sindicatos. Em Portugal conseguiu-se uma coisa extraordinária, que foi a CGTP, na sua gênese intersindical nacional, conseguir reunir todas as tendências políticas e ideológicas, sem discriminação de políticas, como já disse, mas também culturais, religiosas. Aliás, a sua formação teve um contributo muito importante dos chamados católicos progressistas, que na altura ainda na clandestinidade lutavam contra o regime fascista, e que conseguiram criar uma central unitária. Isto é, o facto de se professar uma religião diferente ou daquela que era a mais comum em Portugal na altura, ou de se professar mesmo aquela religião, a católica, ou de se ter diversas ideias político-ideológicas, não foi nem continua a ser o entrave para a participação na estrutura da CGTP e pela luta da defesa dos trabalhadores e da sua dignidade. Portanto, este será um bom exemplo de como a diversidade não é um entrave, mas uma forma de enriquecimento na sociedade em todas as diversas estruturas. Muito obrigado. Em primeiro lugar, felicitar por esta iniciativa. É sempre bom proporcionar estas ocasiões de diálogo. Felicitar quem organiza, quem está como anfitrião, o Dr. Bernardino Soares, também o candidato presidencial, João Ferreira, que faz muito bem ter esta iniciativa de escutar as forças vivas da comunidade, neste caso, inspiradas por motivações e credos religiosos. O que poderia acrescentar ao que já foi dito não é muito, não é? Acima de tudo, queria evidenciar o que já foi dito pelo nosso irmão da comunidade islâmica, todos no fundo, e corroborado pelos outros, claro. Todos procuramos viver um humanismo muito, digamos assim, básico, essencial, para que haja dignidade humana, viver também e promover o bem comum. Por isso, todas as forças vivas
da sociedade se conseguem unir para promover este bem comum, e neste caso, o Dr. João Freire exercendo, não sabemos, não é? Exercendo ou não, ou sendo candidato a este cargo de Presidente da República, nos poderes e nas competências que a Constituição lhe garante, procurar vigiar e promover esta busca do bem comum e procurando construir então estas pontes e este diálogo entre todas as forças vivas da sociedade, na qual se incluem, obviamente, as confissões religiosas, sobretudo na sua ação social. Eu não me apresentei, peço desculpa. Eu vou falar, o Dr. Bernardino falou de Santo António dos Cavaleiros, onde sou Padre Agostinho Castro, sou responsável da comunidade católica, comunidade cristã católica da paróquia de Santo António dos Cavaleiros e Frielas, e aqui já houve alguns testemunhos de como nós temos procurado promover este diálogo e esta ponte entre todas as forças vivas da comunidade, também em particular com outras religiões, outras comunidades cristãs, que também procuramos viver este bem comum. Há pouco o Dr. Bernardino referiu, já lá estive há uns tempos também numa reunião da FITI, onde fomos muito bem acolhidos nos Invalos do Comércio, muito obrigado. Referiu que, pronto, independentemente dos credos, devemos todos trabalhar em união uns com os outros. Eu acrescentaria, porque os credos assim exigem. O verdadeiro credo, se é puro na sua essência, se é seguido na sua essência, qualquer credo deve buscar o bem comum, a união com os outros, pontos de encontro. Deve promover, então, este bem humano. Também todos os crentes, em particular agora falando dos católicos, investir e viver a verdadeira política, não é? A arte da política. A Igreja nunca foi contra a política, a Igreja Católica, neste caso. Falou aqui da Fratelitude, que é um documento do Papa Francisco, que ele tem outros documentos, mas a doutrina social da Igreja já existe há muito tempo, desde as cartas, desde Jesus Cristo, obviamente, mas as cartas dos apóstolos, em particular de Santiago, falava desta dimensão, então como é que vocês podem celebrar e depois mandar embora um irmão que não tem que vestir ou não tem que comer. A mim sempre disseram uma coisa muito engraçada, nunca te esqueças, nunca ninguém consegue ouvir um bom sermão de barriga vazia. Portanto, para dizer, olha, primeiro, a melhor maneira às vezes de anunciar é promover este bem comum e promover as necessidades dos irmãos e irmãs. O Papa Francisco, que hoje celebra o seu aniversário, o 34º, já agora aproveito para dizer isso, tem promovido de uma forma muito evidente esta doutrina social da Igreja, que já existe desde há muito tempo, sobretudo de uma forma muito evidente a partir da Revolução Industrial, todos aqueles problemas que foram derivando das grandes cidades, das periferias, tem promovido esta doutrina social, que nem sempre aparece às vezes de uma forma tão evidente. Felizmente temos católicos e temos muitos grupos dentro do catolicismo que se vão dedicando a esta ação social, a JOC, a LOC, e mesmo dentro dos movimentos sindicais temos promovido este bem comum. Portanto, aqui, em nome da própria Igreja e da paróquia, neste caso das paróquias aqui, deixar este desafio a que a Presidência da República seja uma forma de encontrar pontos e diálogos para que todas estas forças vivas da sociedade que promovem o bem comum o possam exercer e possam partilhar. Então, esse grande desafio. Promover e criar condições para que seja possível uma verdadeira concretização da liberdade religiosa, sobretudo nesta dimensão do compromisso e da ação social. Esse desafio nos poderes que a Constituição compete. Tenho feito essa experiência na prática. Aliás, não disse, mas sou oriundo de uma região muito ligada a esta questão da Fabril, que eu sou de Guimarães, mesmo junto ao Val do Ave, o famoso Val do Ave, onde há muitas fábricas têxteis e por aí fora. E desde pequeno sempre sentia muito esta luta de quem trabalhava e sacrificava nas fábricas têxteis e por aí fora por garantir os seus direitos e ter o sustento para o dia-a-dia. Portanto, este empenho da Igreja então na área social. Mas deixava também, além de criar esta ponte, de nunca esquecer e sobretudo procurar conhecer e dinamizar e inspirar-se também um pouco, independentemente dos credos, lá está da fé que cada um tem, na fé os valores humanos são a grande fé, esta doutrina social da Igreja que muitas vezes está esquecida e que tem um grande compromisso social, tem uma grande vertente e umas grandes diretrizes para exatamente esta promoção social do ser humano. Muito obrigado. Em primeiro lugar, cumprimentar a todos os presentes e, naturalmente, enaltecer esta iniciativa, embora nós, no nosso Conselho, inicialmente estabelecida no Conselho de Louros,
Portanto, falo de há 40 anos para aqui, não é? A nossa atividade, portanto, eu represento a comunidade islâmica de Odivelas, e a nossa atividade remota aos princípios dos anos 80. Enfim, temos uma relação bastante assídua, não só com a Câmara de Louros, agora mais assiduamente, naturalmente, com a Câmara de Odivelas, onde estamos estabelecidos, e não deixando de louvar, enaltecer o espírito pluralista destes dois concelhos, principalmente o Concelho de Louros e Odivelas. Posto esta introdução breve da nossa presença neste Concelho limítrofe de Lisboa, devemos ter em consideração que as religiões, a crença, nunca deixou de ser um tema polémico a nível mundial. Contrariamente ao que muitas vezes nós assistimos a nível dos mídia, não só sobre o Islão, mas também em relação a outras religiões, nomeadamente monoteístas, a crença deriva de uma iniciativa primordial no Islão. A unicidade de Deus, reforçada e iniciada pelo profeta Ibrahim, trouxe-nos até ao Islão. A nossa crença, muito resumidamente, vem do profeta Abraão e dos sucessivos profetas que foram divinamente estabelecidos por aquilo que nós chamamos a divindade de Deus. Mas falando um bocado no Islão e na crença islâmica, nós procuramos realçar efetivamente aquilo que é a conectividade com todas as religiões. Mas a crença não se resume absolutamente à atividade religiosa. A crença tem a ver fundamentalmente com os valores humanistas. Todas as religiões relevam a parte humanística da sua atividade. Eu costumo dizer que ser crente não é só ir à igreja ou à mesquita ou à sinagoga ou a um templo. A crença é estabelecida nas nossas 24 horas do dia. E aquilo que nós estamos hoje aqui a fazer, aquilo que nós estamos aqui hoje a representar, é a religião, e a religião não é islâmica, não é católica, não é hindu, não é a judaica. É a religião humanística que está aqui hoje presente. O último sermão do profeta Muhammad referiu-se àqueles que são os melhores. Aqueles que são melhores, falando em crença, são aqueles que temem. Temem não no sentido de ter medo. São os mais tementes. São aqueles que procuram a conciliação. São os melhores. Eu não posso islamicamente falar dizendo que sou o melhor de todos vós. Estou a ir contra a minha religião se eu dizer que eu sou o melhor. Eu sou uma parte de um todo. E essa parte de um todo cria-se com esta união que nós estamos a verificar hoje. Com a presença das pessoas de diversas crenças religiosas. E aqueles que não são crentes também. Temos de ter em conta que a crença não se resume só à divindade.
A crença resume-se na esperança que todos nós temos na convivência a nível social, cultural, e se nós analisarmos a história contrariamente àquilo que muitas vezes nós vemos afirmar, o Islão é tolerante, tal como é tolerante qualquer outra religião. Eu dou-vos um exemplo. O segundo califa no Islão, a seguir ao nosso profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, quer dizer que a paz esteja com ele, Umar ibn Affan, radiallahu anhu, que Deus esteja satisfeito com ele, a quando da sua conquista de Jerusalém, transmitiu ao povo cristão e judaico que as igrejas e os lugares de culto de todas as religiões serão defendidas, serão mantidas. O património de cada um de vós será mantido como ele é, como ele está. Estamos a falar nos primórdios do Islão. Portanto, contrariamente ao que nós assistimos à intolerância, esta intolerância tem mais a ver com os interesses políticos, estratégicos, do que propriamente com a religião. Enfim, a atividade religiosa defendida por todos, para além das nossas obrigações perante Deus. Eu costumo dizer que a minha atividade religiosa, focada nos princípios e mandamentos da minha religião, são um assunto entre a minha pessoa e o meu Deus. Mas a minha religião verdadeira perante Deus é a minha relação com o meu vizinho, com o meu superior hierárquico, com a minha comunidade, que não é a comunidade islâmica só, a minha comunidade onde eu convivo, a minha profissão. Em suma, as 24 horas do meu dia devem ser o meu exemplo de melhor religião possível de efetuar. Posto isto, nós defendemos a liberdade religiosa. Nós, a sociedade portuguesa, felizmente, parece que não, mas com o 25 de Abril, esta vontade de tolerância e de harmonia entre as diversas religiões foi reforçada. E na última década, nas últimas 2 décadas, ela foi ainda mais trabalhada através da liberdade religiosa legislada, com esforço de muitas individualidades de diversas fontes políticas. E tivemos uma liberdade que nós chamamos de liberdade a liberdade no seu sentido literal. No entanto, a liberdade religiosa veio reforçada depois da lei da liberdade religiosa estar estabelecida em Portugal. E temos pouco tempo. Não temos muito tempo de vida. Mas, efetivamente, ela existe. Naturalmente que todos nós, de diversas crenças religiosas, temos de ter consciência de que houve um período em que, efetivamente, as religiões minoritárias foram, efetivamente,
não diria postas de lado, mas não foram, de alguma forma, sustentadas tal como foi a Igreja. Aceito plenamente, sendo membro de uma religião minoritária, que a Igreja tenha efetivamente uma relação mais ampla, sendo que a grande parte da população de Portugal é católica, é cristã. No entanto, felizmente que o trabalho que foi efetuado nessa área deu frutos e trouxe alguma justiça perante as religiões minoritárias. Eu dou-vos o exemplo da atividade social no Islão. Alguns de vós, não todos, devem conhecer os mandamentos do Islão, os pilares do Islão. Ora, o quarto pilar, não falando no primeiro, que é a unicidade de Deus, no segundo, que é o cumprimento imperativo das orações diárias, o jejum do mês do Ramadão, e o quinto, o jejum do mês do Ramadão, o terceiro e o quinto, a peregrinação a Meca. Mas eu falava-vos do quarto pilar, que é o zakat. O zakat é a caridade. Faz parte do Islão, o pilar principal, o zakat. Eu dou-vos um exemplo. Nos primórdios do Islão, o zakat era obrigatório não só para os islâmicos, como para não islâmicos. E o zakat constitui em uma percentagem pequena da acumulação de riqueza de cada um de nós. Estamos a falar de 2,5% do rendimento acumulado anualmente, deduzindo de todas as despesas necessárias que cada um tem. Isto é, se eu acumulei 1.000 euros num ano, pelo menos 25 euros eu devo dispensar a quem necessita. Pelo menos, no mínimo. Mas a quem necessita, não tem que dispensar à mesquita. Nem tem que dispensar a alguém que tenha capacidade. Portanto, estou a falar de uma lei que foi elaborada há 1400 anos. Portanto, a caridade. E dizia eu que os islâmicos pagavam uma parte do seu rendimento, da parte do seu rendimento, o zakat. E os não islâmicos também pagavam o mesmo. Hoje em dia, nós, os islâmicos, pagamos os 2,5% do zakat a uma pessoa que não tem capacidades para se sustentar, mas também pagamos o nosso IRS, também pagamos os nossos impostos. Portanto, devemos pagar os nossos impostos e somos obrigados a pagar o zakat. Mas o zakat não é para prestar contas a ninguém. É para eu próprio, ou dou a uma instituição, ou dou a quem precisa. E primordialmente a um vizinho meu que tenha menos capacidades, ou um familiar meu. E poderei dispensar à Cruz Vermelha, ao Crescente Vermelho, à Unicef, a quem trabalha junto dos pobres. Portanto, eu terei que dar uma parte da minha riqueza acumulada a ajudar as pessoas.
E para onde é que essa riqueza era encaminhada? Meus senhores, estamos a falar de Beitul Mal. Beitul Mal é aquilo que nós hoje chamamos de estado de providência. Portanto, aquilo que nós popularmente designamos de caixa de providência, segurança social, que nos sustenta nas situações mais difíceis, com base nos impostos que nós pagamos. Portanto, estamos a falar que o Beitul Mal, o Estado de Providência, a Segurança Social no Islão existe há 1400 anos e sustentavam viúvas, órfãos, pessoas doentes, deficientes, já desde aquele período. Também... Doutor Taio, pedia-lhe que pudesse também sintetizar, para darmos ainda a palavra a mais muito bem. alguém, Eu e peço depois desculpa. o João Ferreira terminaria. Também gostava de Obrigado. realçar, muito obrigado, Sr. Presidente, e peço desculpa pela minha abrangência, mas gostava de reforçar aqui que a crença, que é o tema que nós hoje viemos aqui discutir no sentido de conhecermos, é referida no Alcorão Karim, no Sagrado Alcorão. O Sagrado Alcorão, contrariamente a que muitos afirmam, é um livro sagrado dos muçulmanos. Ora, o Alcorão é um livro sagrado para a humanidade. E os islâmicos creem na Bíblia, creem no Tora, creem no Zabur e a seguir creem no Alcorão. Portanto, um islâmico diz que a Bíblia não é o seu livro, não está a dizer a verdade. São informações que não transparecem no nosso dia a dia. Portanto, a Bíblia, o Zabur, o Tora, são livros sagrados para o islâmico, na sua versão original. Este é um ponto importante para as pessoas conhecerem. O Islão não é uma religião fechada, o Islão é uma religião aberta, contrariamente ao que muitas vezes nós ouvimos afirmar. Esse é um ponto importante. Também gostava que as pessoas sentissem que a liberdade religiosa ela é benéfica para toda a humanidade, desde que ela seja respeitada e tolerada por todos. Uma frase do Alcorão em que Deus afirma que nós fomos criados em vários povos, em várias tribos, para que nós possamos conviver e conhecermos uns aos outros. Por fim, apenas queria agradecer ao Sr. Presidente, ao Sr. João Ferreira, congratulá-lo por esta iniciativa, a vós, e desejar maiores felicidades a todos vós. Muito obrigado. Gostaria de agradecer esta oportunidade e, de facto, organizar este tipo de encontro é, de facto, um sinal de esperança, assim como é o lema da candidatura do Dr. João Ferreira. Eu gostaria só de partilhar convosco um pouco o que tem se passado comigo. Eu tenho, neste momento, exerço funções, sou eleita no Executivo da Junta de Freguesia de Loures, pela CDU. Tenho estado sempre envolvida no movimento associativo aqui da comunidade e sou muito ativa na paróquia de Loures, onde sou coordenadora de alguns projetos de ação social e de voluntariado. E quando iniciei este meu percurso na política, digamos assim, fui alvo de algumas críticas, ou seja, as pessoas abordavam-me neste sentido: como é que é possível uma católica praticante agora meter-se na política e ainda para mais no Partido Comunista. Pronto, isto foi recorrente, estes comentários que
pronto, que fizeram na altura e que ainda sinto um pouco que algumas pessoas católicas aqui da comunidade ainda acham estranho esta minha opção e esta minha decisão. Filo em consciência, naturalmente, e digo que de facto... e como o próprio Papa Francisco, e aqui já foi dito, de facto ele faz este apelo, é importante que os bons cristãos também façam política, porque no fundo a política é isto que nós já falámos aqui todos, é servir, é colocar a política ao serviço da população, em busca do bem comum, e é isso que nos move a todos, independentemente das várias confissões religiosas. Pronto, era só para partilhar convosco que de facto ainda continuo a sentir algum estigma, digamos assim, entre a religião, a igreja e a política, e estes encontros permitem precisamente desmistificar um bocadinho esta ligação, e é mesmo muito importante que eles façam. Aliás, eu até já lancei o repto ao Padre Francisco, que ele hoje não pôde estar aqui, e à luz da encíclica do Papa Francisco tem um capítulo precisamente a relação entre a Igreja e a política, fazermos um debate online, agora tem que ser, precisamente para abordar entre nós católicos, porque é importante desmistificar esta ligação, esta relação, e eu sinto mesmo necessidade de falar, de ouvir estas opiniões, e saio daqui bem mais rica com os vossos testemunhos. Muito obrigada. Sou a Lucena, não sei se me estão a ouvir bem. Eu acho que a religião diz tudo, que é religar alguma coisa, Deus e o homem, mas o mais importante de tudo é cada um de nós individualmente termos relação pessoal com Deus. Se cada um de nós tem esse relacionamento com Deus, nós vamos cuidar de uma comunidade de uma maneira completamente diferente. É verdade, Deus dá-nos livre-arbítrio para nós podermos escolher o que nós quisermos. É o único ser que Ele criou que dá livre-arbítrio, e nós temos escolha. E eu quero aqui realçar que quando a Bíblia diz cheguem-se a mim, é Deus a falar, cheguem-se a mim e eu me chegarei a vocês. E neste tempo em que cada um de nós individualmente busca Deus, fala com Deus, buscar Deus é falar com Deus, dizer e expor toda a nossa situação de vida, as nossas dúvidas, os nossos problemas todos nas mãos dele, e nós vamos ver o mover da mão de Deus sobre a comunidade toda. Alguém vai se levantar para ajudar, vai atuar, se calhar, aqui no presidente da Câmara para trazer uma boa situação à comunidade, leis novas, coisas novas. Porque Deus, eu quero vos dizer, eu vou ter a ousadia de dizer, porque Deus é político, porque Deus não gosta da escravidão, Deus não gosta que a gente passe fome, que andemos nus. Deus não. Eu estou-me a lembrar de uma passagem bíblica muito importante em que no Egito Deus tirou Moisés para preparar o coração dele no deserto para vir libertar um povo que era escravo, que era maltratado, e trouxe condições a este homem chamado Moisés para poder modificar a vida de um povo. E nós temos várias histórias na Bíblia de chefes de Estado que foram muito bons ou foram muito maus por causa da soberba, da arrogância, da altivez. Isso não traz coisas boas ao povo. Mas quando nós temos humildade, compreensão, integridade, somos verdadeiros e temos essa comunhão com Deus, nós podemos trazer coisas muito valiosas ao povo. E eu vou-vos dizer, eu sou uma mulher de oração, eu gosto de falar com Deus e tenho visto muita coisa na minha vida a ser mudada através da mão de Deus e das pessoas que estão à minha volta.
eu emociono-me porque isto é tão real, tão real. E eu desejo que o coração do João Ferreira seja um coração humilde, que busque o Senhor, que busque Deus, porque o único intermediário entre Deus e os homens chama-se Jesus Cristo. E Ele é que vai fazer a diferença na vida de cada um de nós e na comunidade e na vida do João. Muitas felicidades. Estimados amigos, permitam-me que assim me dirija a vós. Quero começar por vos agradecer a disponibilidade que manifestaram para acolher este convite e por agradecer a vossa presença, agradecer e valorizar muito a vossa presença, assinalando também e congratulando-me com isso, apesar da sessão ser breve, conseguiu acolher aqui uma notável representatividade e pluralidade religiosa e cultural, com uma expressão diversificada, mas ainda assim convergente em vários aspectos, de experiências, de opções, o que, permitam-me assinalar, é demonstrativo, em primeiro lugar, da intenção, mas eu quero acreditar também do potencial de abrangência desta candidatura, que quer e vai muito para além da área em que nasceu. E esta é uma candidatura que põe no centro das suas causas, das suas preocupações, o respeito efetivo e o respeito efetivo e o cumprimento comprometido da Constituição da República Portuguesa. E sendo assim, ela tem forçosamente de ter e quer ter esta abrangência de olhares e de intervenção. Uma abrangência de olhares que não impede, e isso ficou aqui bem patente, uma convergência de ação. Aquilo que motiva o debate que aqui tivemos, esta curta sessão, é uma matéria que é de grande relevância, desde logo envolve direta e indiretamente milhões de portugueses e, eu diria, algumas centenas de milhares de cidadãos imigrantes no nosso país, que é o respeito pelas suas convicções religiosas, pelos seus direitos e o exercício efetivo desses direitos. Procuramos refletir aqui à luz da Constituição da República Portuguesa e daquilo que ela determina em matéria de liberdade de consciência, de religião e de culto, de liberdade de organização e de atividade religiosa, de igualdade dos crentes na lei e na sociedade. Aqui refletimos, dizia, questões que devem merecer sempre muita atenção da parte de um Presidente da República, a quem compete defender, cumprir e fazer cumprir essa Constituição da República. Há um juramento que o Presidente faz no momento em que toma posse, que é este precisamente, de defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição da República. Ele não deve ser entendido, pelo menos nós não o entendemos, como uma mera formalidade, deve ter uma consequência prática na sua intervenção, e sim, para responder à questão que aqui foi deixada pelo Khalid Jamal, sim, o Presidente da República deve ser um garante da expressão da liberdade religiosa, eu diria como de todas as outras liberdades e direitos fundamentais, e deve transportar para a sua intervenção, para a sua atenção, para a sua sensibilidade, a tal vigilância de que o Khalid Jamal falava, e até contribuir, não vejo por que não, no domínio da sua intervenção, e, claro, respeitando também o que são as competências de outros órgãos de soberania, mas até de alguma forma contribuir para poder
ampliar o campo em que essa expressão de liberdade se concretiza. A questão que aqui foi deixada e que fica registada, a sugestão que aqui veio, possível criação de condições, por exemplo, ao nível da alimentação nas escolas, no que toca à possibilidade de alimentação halal, fica registada, mas dentro desta ideia geral, se puder contribuir para o campo, ampliar o campo em que esta expressão de liberdade se concretiza, pois isso deve ser feito, pode e deve ser feito. A Constituição inscreve os princípios de liberdade de consciência, de religião, de culto, de não discriminação em função da opção religiosa e de laicidade do Estado, com a separação entre o Estado e as igrejas e comunidades religiosas, e com a orientação expressa de que o ensino público não será confessional. Determina que todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei, o seu artigo 13º sobre a igualdade, que ninguém pode ser beneficiado, prejudicado, privado de direito ou isento de dever em razão da religião, define liberdade de consciência, de religião e de culto como inviolável, e que ninguém pode ser perseguido ou até perguntado por qualquer autoridade acerca das suas convicções ou prática religiosa. Estabelece que as igrejas e as comunidades religiosas estão separadas do Estado e são livres na sua organização e culto e no ensino, no âmbito da respectiva confissão, além de garantir o direito à objeção de consciência. Algumas intervenções assinalaram-no aqui, a liberdade religiosa que a Revolução de Abril permitiu e que a Constituição da República consagrou, nomeadamente nestas disposições que aqui vos citei, através destas disposições que aqui vos citei, num contexto de múltiplos movimentos migratórios, determinou um processo de alargamento da diversidade religiosa e da sua expressão pública, e esta é, como também foi aqui salientado em várias intervenções, uma realidade que tem aqui no Concelho de Loures uma expressão muito viva, e não, como se dizia ao início, não foi por acaso que aqui viemos fazer uma sessão como esta. No Concelho de Loures, como enfim, em geral também, esta diversidade é uma realidade, em geral, nas áreas metropolitanas. Porém, não ignoramos que este processo enfrentou, e até podemos dizer que enfrentará ainda hoje, situações, casos em que de violação do princípio da igualdade religiosa, herdados de um tempo histórico anterior, situação que importa vencer, avançando na aceitação e na integração da diversidade religiosa e cultural e no diálogo interreligioso. Diálogo interreligioso, de resto, tem hoje exemplos importantes até a partir de responsáveis, de alguns responsáveis máximos de algumas religiões. A Diolinda citou aqui a mais recente encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, que aborda questões relacionadas com valores importantes, como o da igualdade de todos os seres humanos nos seus direitos, nos seus deveres, na sua dignidade. Ora, é uma encíclica que assumidamente resultou do diálogo que o Papa Francisco estabeleceu com o grande imã Ahmad Al-Tayeb, como de resto já tinha acontecido com a Laudato Si também, nesse caso, resultado ou inspirada pelo diálogo que foi estabelecido com o patriarca ortodoxo. Dizia, para além de avançarmos na aceitação e integração desta diversidade religiosa e cultural e no diálogo interreligioso, há que avançar também na agregação social e na consciência dos crentes das várias religiões e não crentes também, de que
para além das diferenças, como foi aqui muito bem sublinhado, há um espaço importante e eu até diria um espaço crescente de interesses comuns. Enquanto trabalhadores, como foi aqui sublinhado nas intervenções, quer da Diolinda, quer do Mesquita, do Joaquim Mesquita, enquanto trabalhadores na luta pelos direitos, enquanto populações, na luta também pela concretização de direitos, pelos serviços públicos, pelo exercício efetivo das funções sociais do Estado. Enquanto comunidades, há laços que nos unem por esses interesses comuns e esse espaço vem de alguma forma sendo preenchido na vida, na participação coletiva, na organização e intervenção associativas, social, política, mas vem sendo preenchido, mas deve ainda ser potenciado, digamos. Volto a sublinhar, a abrangência de olhares não impede uma convergência de ação. No terreno do poder local democrático, como em concreto se confirma com esta iniciativa, há uma nova e crescente tolerância religiosa e democrática que se inscreve nos valores e princípios do texto constitucional, que há pouco citei, algo que também quisemos e queremos valorizar com esta iniciativa. Este ambiente e as experiências que possibilita comportam, estou convencido, um enorme potencial. Desde logo, um aspecto importante que foi aqui mencionado pelo Bernardino na abertura, que é o de contribuir para afastar a demagogia populista, reacionária, para travar o passo a visões e a concepções cariz racista, xenófobo, travar o passo também às organizações que as promovem, adotando esses princípios e práticas racistas, xenófobas, mesmo por vezes de ideologia fascista ou fascisante, que a Constituição da República Portuguesa não consente. Ora, desta forma, fortalecemos o país e fortalecemos no país também a vontade coletiva de abrir os tais horizontes de esperança que nós assumimos e de que aqui também alguns falaram, horizontes de esperança e de progresso social identificados com os valores constitucionais através do pleno e intransigente exercício dos direitos e liberdades conquistadas e consagradas. Assumimos com coragem, com a coragem que também aqui ficou manifesta em algumas intervenções, como foi o caso da intervenção da Elisa, mas também com confiança, esta necessidade de abrirmos este horizonte de esperança na vida deste país. E se houver, e há quem queira fazer dos direitos e liberdades que estão na Constituição letra morta nas páginas da Constituição, nós estamos aqui para dizer que o tempo é de os tornar uma realidade vivida na vida de todos nós. O papel do Presidente da República, tal como entende esta candidatura, em defesa dos princípios de liberdade, de consciência, de religião e de culto, de não discriminação em função da opção religiosa de cada um, de avanço da tolerância religiosa e democrática, de afirmação da laicidade do Estado, de prevenção do racismo, da demagogia populista, da xenofobia. Este papel exige uma genuína ligação à vida. É isso que procuramos também com iniciativas como esta, essa genuína ligação à vida, mais do que aquilo que são, por vezes, mais ou menos encenadas empatias, muitas vezes acabam por cair por terra quando os problemas, mais do que mediáticos, são sérios e ofendem a letra e o espírito da Constituição da República Portuguesa. Nestas batalhas constitucionais e civilizacionais, podemos dizer, o Presidente da República está obrigado a intervir, como já disse aqui,
defendendo a lei fundamental, o que implica, naquele que é o entendimento desta candidatura, implica defender os trabalhadores, como aqui foi dito, os marginalizados, os excluídos, os oprimidos, e para isso o Presidente deve usar de todos os seus poderes e capacidades, todos os poderes que a Constituição lhe atribui. O acervo de valores, de posições que preconizamos nesta candidatura, acreditem, não é um adorno de última hora. Ele tem este acervo de valores e de posições que aqui assumimos perante vós, tem raízes fundas naquela que é a experiência própria dos que integram esta candidatura, mas que é também a experiência de resistência e de luta do povo português. Experiência de resistência e de luta contra a ditadura ao longo de décadas, que tem uma história de combate na construção, e vieram aqui também em alguns testemunhos essa valorização na construção da unidade antifascista, na mão estendida aos crentes, aos democratas, patriotas, na luta pelo pão, pela liberdade, pela independência e pela paz. Esta candidatura é herdeira desta tradição humanista de luta pela liberdade, pela democracia, pela dignidade da pessoa humana, e assume por inteiro esta sua condição. Um processo e uma história em que foi preciso vencer por vezes sectarismo, mas em que se soube vencer esses sectarismos, alguns erros de intolerância, lembremos-nos dos de 1910, um processo que conquistou para a causa democrática os trabalhadores e o povo, católicos, cristãos e outros crentes, dirigentes religiosos, sacerdotes, e combateu sempre do lado dos melhores defensores da liberdade de consciência, de religião e de culto. Um percurso indispensável e inseparável do que veio a ser o 25 de Abril e se transformou num valor essencial do regime democrático e, como aqui já foi dito por diversas vezes, da Constituição da República. E um valor que importa, por tudo isto, preservar e potenciar. O exemplo deste debate e da realidade deste Conselho, a sua pluralidade, a tolerância religiosa, a liberdade de crença e de participação, que aqui se constrói e que aqui se vive, como ficou patente nos testemunhos que aqui vieram. Este exemplo é, acreditem, um exemplo para o caminho que consideramos nesta candidatura que é necessário e que é também exaltante de projetarmos no presente e no futuro de Portugal os valores de Abril e o seu horizonte de fraternidade, de liberdade, de igualdade e de esperança. Muito obrigado a todos.